Boa tarde. Agradecemos a Deus por mais uma semana de muito aprendizado. E o Evangelho de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Comentar com os Espíritos. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que vulgo, é preciso fazer a abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estimula a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para eles do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o benefício irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande sombra, e na sombra não darão uma moeda. Por isso Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aqueles que procuram a sua glorificação na terra, pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta receber senão a punição do seu orgulho. Bom, é um evangelho difícil. É difícil porque há um espírito negociador dentro de nós. Tudo que nós fazemos, nós costumamos estar querendo algo em troca. Às vezes a gente não fala, mas faz pensando. E aí é o que o Evangelho está dizendo. Se nós somos espíritos imperfeitos, ou seja, aqueles que recebem toda a orientação para fazer o que é certo e erram, ele não está pedindo que a gente seja perfeito agora, mas que a gente entre em aperfeiçoamento, que a gente encontre as nossas próprias limitações e comece
a trilhar o caminho do bem. Então a primeira provocação que é feita é essa: será que você faz as coisas porque é certo? Ou você faz o certo querendo comprar, seja as pessoas materialmente, seja os benefícios de Deus? Eu lembro que eu era talvez jovem como esse rapaz aqui, 5 anos, 8, por aí. E eu fui num velório, antigamente esse negócio da pessoa passar a noite todinha na casa, a pessoa morria, né? E ficava na casa lá, aquele caixão e passava aquela sentinela, né? A noite inteira lá na sentinela. E a mãe desse rapaz que faleceu com 32 anos, um infarto fulminante, tinha uma esposa e 2 filhas, e a mãe dele era evangélica protestante, que chama crente, né? E ela, naquele furor de desespero da mãe que perde um filho jovem, ela gritava. Quando eu cheguei, eu ouvi ela dizer assim: meu Deus, como é que pode acontecer isso com meu filho, com a minha família, comigo? Eu que sou evangélica, eu que sigo a tua palavra, eu que faço tudo que é certo. Ela chorava e gritava, e eu guardei aquilo na mente, não entendia. Mas hoje me vem isso: quantas vezes nós estamos fazendo as coisas achando que porque a gente faz uma coisa que a gente entende que agrada, o que é boa aos olhos de Deus, que não vai acontecer coisa difícil com a gente. Então, essa coisa de fazer as coisas para os outros ver, para agradar os outros, é a ponta do iceberg, né? Iceberg é uma montanha de gelo que fica dentro do mar. Você só vê a ponta, mas para baixo é uma montanha. Então, será que nossas atitudes, elas refletem exatamente a bondade, a virtude, a beleza, a sabedoria? Ou a gente faz a maior parte das coisas querendo seduzir e conquistar os outros, e seduzir e conquistar a Deus? A gente não faz o certo porque é certo, a gente faz o certo porque para Deus dá um bônus de tranquilidade para nós. Uma reflexão interessante. É difícil, porque há um espírito negociante dentro da gente. A gente sempre faz e quer algo em troca. Eu vi outro dia um colega, e eu frequento a igreja evangélica, frequento a igreja católica, frequento centro espírita, mas eu frequento mais igreja evangélica que centro espírita. E eu vi um rapaz uma vez dizendo assim: eu gosto dos evangélicos. Porque a gente chega na igreja católica, a gente senta, ninguém fala com a gente, entra, sai. E nos evangélicos todo mundo conversando com todo mundo, e chama a pessoa, e cria os grupos, né? E agrega a família. E lá, esses católicos tudo liso, não fala nem com a gente. Chega lá nos evangélicos, tem a gente rico e fala com a gente. Eu fui para uma festa que era uma mansão, eu fui, não sei onde, eu vendo o rapaz falando, né? E aí eu pensei, não, então ele, não como julgamento, mas como compreensão. Então o que ele está dizendo é que ele vai para a igreja
para se relacionar materialmente, com o objetivo principal. Como objetivo principal. Não tenho como dizer se ele está certo ou errado, cada um tem as suas escolhas. Mas é interessante porque de fato a igreja evangélica, ela dá um suporte fantástico para a família. Eu falei para o Cláudio, é fantástico, você chega, recebe a criança, né? Recebe tudo. Então você se sente acolhido, e isso é um chama para as pessoas. De novo, não estou discutindo se é certo ou errado, mas é reflexão se cada pessoa que está indo, de novo, qual é o objetivo primeiro. Porque tem gente que acha que só é a hora de conversar com Deus na hora que vai para o culto, ou vai para a missa, ou vai para o centro, entendeu? Mas assim, se aquela pessoa entende que a hora de conversar com Deus é só na hora que ela ora em casa, ou reza um texto, ou vai para a missa, ou vai para o culto, ou vai para o centro, aí na hora que ela vai, ela está procurando relacionamento. Então será que o primeiro relacionamento que ela quer é o relacionamento com Deus? Ou ela quer o relacionamento e a conquista material com as pessoas? Eu me pergunto isso, porque eu já compreendo que a minha vida inteira é como dizia o Fernando Pessoa: se Deus for as flores, as folhas, as árvores, tudo, a minha vida é uma missa. Em todo canto eu vejo Deus. Eu penso assim, que é limitado se você for discutir isso dentro da doutrina espírita. Parece um panteísmo, né, que chama, e lá fala disso, que é encontrar Deus em todas as coisas, mas eu, na minha limitação, eu ainda vejo Deus em todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, em alguns cantos religiosos, inclusive, eu entro também para me relacionar. Por isso que eu estou dizendo que é um evangelho difícil. Não é uma discussão de se é certo ou errado. Primeiro é uma discussão da gente enxergar o que é que está movendo a gente para ir para os cantos, entendeu? Se é o ambiente, se é Deus. Porque as atitudes refletem os pensamentos. E os resultados na vida da gente são reflexos dos pensamentos e das atitudes. Então, não é fácil, porque dentro de nós, muito a gente pensa. Por exemplo, quantas pessoas eu escutei estudando Anônimos, depoimentos de pessoas que estão em recuperação das drogas, em recuperação do alcoolismo. Aí a pessoa às vezes destruiu muita coisa, destruiu muito relacionamento. Aí ela começa o processo de recuperação. Não é só a recuperação do alcoolismo, da drogadição, é a recuperação de tudo. Ela vai ter que fazer reparações, se reconstruir. Se ela, ao invés de estudar, ela foi beber cachaça, ela vai ter que voltar e estudar. Então a pessoa às vezes para de beber e se impacienta, tem pressa, ela quer que todo mundo logo perdoe ela, todo mundo esqueça o que ela fez porque estava sob efeito químico ou da droga ilícita ou da droga lícita, que é o álcool. Tá vendo? Faz querendo logo algo em troca e é ligeiro. Aí a pessoa se impacienta e muita gente volta a beber, volta a usar, porque diz assim: ora, mas como é que eu usava e vivia em viagem, né, em prazer, eu deixo de usar e a minha vida é só tormento.
cara leva 25 anos destruindo relacionamento com droga e álcool. Aí ele leva um ano parado, já quer que tudo esteja reconstruído. E se não ficar, ele se zanga. Está vendo como o espírito negociador dentro de nós é esquisito? Ou vocês conseguem enxergar isso dentro de vocês também? É direto, não, é a gente querer fazer uma coisa e dizer, como eu disse da mulher, olha, eu vou para o centro, falar no centro, então eu faço uma coisa boa, o que é que o senhor vai me dar de bom? Ou o que é que o senhor vai evitar que aconteça de ruim na minha vida? Sabe que eu estou aqui? Chico Xavier era um homem doente. Eu tenho muita dificuldade com voz. Veio, é cheio de alergia, é não sei o que, é refluxo. Tempo que eu fico, não consegui falar. Outro dia quebrei o ombro, uma queda besta no patinete. Outro dia quebrei a coluna, tive úlcera, gastrite, nó. Não, porque eu estou lá no centro, não vai me acontecer nada. Vocês conseguem enxergar aqui dentro da gente, às vezes é isso, a gente está fazendo a coisa certa, aí achar que é certo, não é para acontecer nada que a gente acha que é ruim para a gente. Então, essa história de que a mão direita faz, a outra não sabe, é porque aí, essa questão do convencimento, é só a ponta do iceberg que esconde esse espírito negociador da gente. Que não é um negociador bom, né? Porque o negociador bom, ele convence. É aquele chantagista. Eu acho fantástico o negócio. Mas para quem faz negócio. Já viu gente que começa a te vender, chega assim, olha, você quer comprar uma pastilha? Aí vocês, não quero. Aí vai a pessoa te convencer, olha, essa pastilha faz bem. Não, rapaz, me ajuda. Porque senão, eu preciso passar fome, mas não é mais venda. É quase uma ameaça. Como quem diz, ele deixa você com a mente tão assim que se você não fizer, porque você é ruim, que você fica de novo com o espírito negociador dentro de você. Faz você fazer, não porque você seja bom, mas porque você acha assim que se você não fizer, você é ruim. Aí Deus não vai gostar, e aí você vai ser punido. Quem já passou por isso? Não é não? É uma espécie de manipulação, entende? Não é seguir a natureza das coisas, é fazer as coisas sempre querendo algo em troca, e é o que a gente quer no nosso tempo e do nosso jeito. Não é no tempo de Deus, não é no jeito de Deus, é no nosso tempo e nosso jeito. Como a criança quer uma coisa, não dá, começa a chorar. Então a vida, ela tem, eu tenho compreendido assim, dualidade. Nós estamos aqui para aprender a sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Fazer o bem porque é bom, porque é certo. Não para que em fazendo o bem nada de mal nos aconteça. Acontecerá. Dor, velhice, doença e morte, acontecerá. Os evangélicos estão esperando há muito tempo, urgentemente, a volta de Jesus, que é o fim do mundo, o apocalipse, com o arrebatamento do mundo pegando fogo. Como é que vai ser? Eu não sei, eu só sei que não é só coisa agradável. Nem toda velhice vai ser agradável, nem toda doença vai passar rápido. Muitas coisas vão doer, mas a gente não quer. Todos nós vamos morrer, e os nossos entes queridos também vão desencarnar.
E vai doer. Mas a gente se revolta. Por quê? Porque se a gente começa a fazer uma coisa boa, a gente acha que é boa aos olhos de Deus, nada vai nos acontecer. A gente chama nada de mal nos acontecerá. Mas o que é mal? Se eu estou na vida para aprender, e eu aprendo com prazer e dor, inclusive com a passagem do prazer para a dor e da dor para o prazer, é sempre assim passando. Eu quero que não aconteça a dor, só aconteça prazer. Então é difícil esse evangelho por isso. Difícil porque dentro de nós há um rei, um egoísmo, um egocentrismo, né? É que egocentrismo, eu no centro, tipo uma redoma me protegendo, e a minha família, as pessoas que eu gosto, meus negócios. Pode acontecer com tudo com todo mundo, menos comigo e com a minha família. E não vai acontecer comigo e com a minha família porque eu sou bom, que eu estou fazendo coisa boa. Não é assim que funciona. A vida, se estamos aqui para aprender, vai acontecer coisas que a gente acha boas e vai acontecer coisas que a gente vai achar ruim. Agora, achar ruim é um julgamento. Jesus disse: não julgueis. Era melhor entender: acontecerão coisas agradáveis e coisas desagradáveis, mas que a gente pode compreender e tolerar, e não achar ruim. A gente pode entregar nas mãos de Deus, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Mas nós não fazemos. É muito difícil. Tá vendo? Não tem como. Se você dá com a mão direita para a mão esquerda fazer, é querendo seduzir, mostrar para os outros que você é o quê? Bom, para quê? Para conquistar os outros e conquistar quem? Deus. O nome disso é o quê? Manipulação. Aí você é tão sabido que é capaz de manipular o dono de tudo. É um negócio esquisito, né? Você achar que é capaz de manipular Deus, e a gente acha. Ou não acha? Não? E achar que pode manipular Deus de alguma forma não é achar que é mais do que Deus, não. E achar que é mais do que Deus não é descumprir o primeiro mandamento, não. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você está amando a você sobre todas as coisas. Você tem que se amar abaixo de Deus, se entender como abaixo de Deus. Por exemplo, dor, velhice, doença e morte, você não pode afastar. Quem manda nisso é Deus. A única coisa que você tem que fazer é compreender e aceitar. É difícil encontrar alguém que, quando o cabelo vai ficando branco, a pessoa acha bom. Não é não? É difícil encontrar alguém que, quando começa a aparecer prega no rosto, acha bom. Não é não? Difícil encontrar alguém que, quando começa a ter dificuldade física, acha bom. É difícil encontrar alguém que quer fazer uma coisa e porque agora tem uma certa idade, tem certa dificuldade física, dizer: não posso fazer. Não posso e acabou. Outro dia, quando eu era mais jovem, eu fazia capoeira. Aí eu tinha, como eu disse, eu quebrei o ombro e ainda não está 100%. Hoje, se eu quiser fazer capoeira, eu olhei assim, eu não posso. Muitos movimentos eu não posso fazer.
o ombro não está 100%, aí para for girar vai doer. Às vezes tem vontade, até nem fazia mais, mas tem aquela vontade, só porque não pode, né? Aí não faz. Então eu acho assim um evangelho de uma profundidade, né? Por que a gente faz isso? E logicamente que se torna mais difícil, sabe por quê? Porque nas nossas relações materiais realmente reina a lei da reciprocidade. A gente dá para receber, não é assim, São Francisco? Perdoa para ser perdoado. Mas aqui é uma discussão da sua relação com Deus. No comércio, você faz uma promoção e a pessoa vem comprar. Você faz um bolo, dá uma prova, a pessoa, ou é bom, aí compra. Entendeu? Mas é nas relações materiais. O problema é que a gente mistura tudo, o material com o espiritual, e o nosso comportamento de negociante, impositor das coisas, de vendedor, para Deus é o mesmo de a gente falar com qualquer pessoa. E é uma prova da nossa incompreensão sobre a natureza de Deus. É uma prova da nossa dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas. É. Porque a gente fica querendo manipular Deus toda hora. Toda hora. E não é, muitas vezes eu tenho que dizer para mim mesmo, Renato, é isso. Ou perdi tal coisa, tá. Fazer o quê? Fazer o possível para não perder, mas se perdeu, perdeu. Ou fiquei velho, ou fiquei doente. É da vida. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Senhor, o que queres que eu faça? O cara, como eu estava falando, o alcoólatra, o drogadicto, diz assim: olha, meu Deus, quanta coisa a gente vê o depoimento da pessoa que usava para fazer qualquer coisa, tinha que beber, e a pessoa que está um tempo sem beber, só vendo as vantagens. Aí quer que o mundo todo se curve a ela, que Deus abra todas as portas, só porque, meu filho, você beber só faz mal a você e a sua família. Se você deixar de beber, já é uma glória. Não, mas você não quer só isso. Você quer só porque deixou de beber, porque fazia mal a você e a sua família. Agora Deus tem que lhe dar o mundo todinho, porque agora você é bom. Olha o incentivo. Eu vou fazer uma coisa que todo mundo acha que é ruim, para depois eu deixar de fazer, e agora o mundo vai ter que se abrir, porque agora eu sou bom. Deus tem que me dar tudo. Olha, eu roubava, matava, agora não vou mais roubar, não vou mais matar. Então, como era uma coisa horrível, e agora eu fiz e não faço mais, então agora todo mundo tem que me dar tudo. Por quê? Porque eu sou bom. Não, meu filho, isso aí era para você fazer independentemente de qualquer coisa. Na verdade, não era nunca para você ter nem começado a fazer. Isso aí não é quantidade de direito de nada, não. Antigamente o menino ia para a escola, aí ele tirava 10, tinha pai que dava presente, que ele passava de ano, né? E tinha pai que dizia o quê? Não fez mais do que a sua obrigação. É isso. Ora, mais. Ou agora não bebo mais. Ora, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. E é bom, é para você. Já é um céu sem beber. Ô rapaz, não estou mais roubando, ó. Ora, mas é ótimo para você, não é só para os outros, não. Não, mas porque eu não estou roubando agora, tem que me dar o mundo todinho, porque quando eu não estou mais roubando, eu roubava. Não é assim dentro de nós? É desse jeito. Olha, como é que pode um homem daquele era tão bom para os pais? E o ditado diz que quem é bom para os pais não vai passar por nada. E olha aí o bichinho hoje, demente, na mão dos outros. Sim, agora que ele foi bom para os pais, ele não vai envelhecer não.
Não é assim na calçada, né? O povo falando, como é que pode um bom da... Quando coincide de ele ter uma velhice agradável, a pessoa, é porque ele era bom para os pais. E quando é uma velhice que a gente acha desagradável, a pessoa fica, como é que pode? Questionando Deus. Como é que pode? Como é que pode? Ora, mas como é que pode? Pode, é assim que funciona. Não existe vida sem prazer e não existe vida sem dor. Quem não sente dor por um canto, sente por outro, é sempre assim. A gente às vezes tem a mania de achar que alguém que é novo, rico, bonito, não passa por dor, né? Não é isso? Aí estão vendo a velhice do Renato Aragão, estão vendo as atrizes da Globo aí assinando uma calçada da fama aos 80 anos, pedindo emprego. Rapaz, mas é a Vera Fischer, é a Xuxa. Sim, meu filho. Mas rapaz, a Xuxa foi bem 40 anos famosa. Sim. Passou. Olha, rapaz, a Xuxa foi internada. E vai a pessoa que é famosa e rica e bonita não se interna não adoece não. É toda hora isso dentro da gente, a gente se espanta e aí acessa aquelas notícias assim, porque não pode, tá entendendo? Assim, uma pessoa que é bom, não pode, ó, pessoa, um homem como o Cláudio, não pode adoecer, porque está aqui, não pode adoecer, normal, é homem igual a qualquer um aqui, adoece, separa, erra, cai, levanta. Agora, não vamos nos comprazer no erro, vamos tentar sempre melhorar, porque a gente às vezes acha que se estiver com saúde, com dinheiro, já vai dar tudo certo. Eu vi aquele rapaz, o Whindersson Nunes, né? Era bem pobre, ficou muito famoso, muito rico com a internet, casa, separa, não consegue manter relacionamento, vez por outra está internado com alta depressão. A gente espanta, porque acha o que de novo? Não, é como quem diz, eu estou dando para a vida, na vida eu sou bonito, sou rico, eu faço o povo achar graça, então eu não devo, tá vendo? É como se estivesse comprando não sofrer, mas não existe não sofrer. Aliás, existe não sofrer, não existe não sentir dor. A dor é necessária, o sofrimento é opcional, né? Não existe não ter dor. O sofrer é ficar remoendo. Então não existe não ter dor. Mas para nós é tão difícil quando a gente acha que está fazendo as coisas que acha que é certo, que agrada a Deus, passar por alguma dor, né? Não, é difícil demais. E a gente vai e continua fazendo as coisas para os outros verem, para que o povo confirme que a gente é bom e com isso a gente não sinta dor, mas vamos sentir dor e também vamos sentir prazer. A grande discussão é essa. Você entende que está aqui para aprender e se submeter à vontade de Deus? É muito difícil ser religioso, gente, porque a gente não quer obedecer a Deus. Concorda? A gente quer fazer essas coisas de mostrar para os outros para que Deus nos obedeça. É por isso, é toda hora querendo seduzir os outros, mostrar o que está fazendo, para com isso ser confirmado, como quem diz para Deus, está vendo? Eu e todo mundo diz que eu sou bom, então eu não posso passar por tudo. Aí vai passar. Então, Renato, a solução é não tá nem aí, fazer igual o Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, é?
Não, é ser melhor do que você mesmo, porque isso é o certo. Independentemente de ganhar alguma coisa, mas tendo plena compreensão de que você não vai passar sem sentir dor. Haverá dor e haverá prazer. Na Bíblia fala muito isso, né? Haverá dores. Quem tem filho, a gente tenta às vezes tanto blindar o filho, né? Mas às vezes faz é alejar. A gente não quer dar não, a gente só quer dar conforto. Não quer ser desagradável, mas há dores. Está errado? Não, dor não. Como? Haverá sim. Antigamente o pessoal falava esse ditado, né? Quem não faz o filho chorar, chora por ele, não era assim? Não é que você vai ser sádico, ficar fazendo a criança chorar, mas dizer o que? Na hora que tem que dizer não, não. Na hora que dá um corretivo, corretivo. Falar firme, firme. Eu não vou fazer não, olha. O que ele vai achar de mim? É um evangelho de muitas pausas, porque a gente olha e 100% praticamente das nossas atitudes são isso. A vida inteira fazendo as coisas para seduzir as pessoas, mostrar para as pessoas que a gente é quem a gente não é. E com isso querer mostrar para Deus que a gente é quem a gente não é. E com isso manipular Deus e as pessoas para que ninguém faça nada que nos desagrade. De novo, querendo arranjar um jeito de não sentir dor, mas vai sentir. Agora, quando você age pensando no espiritual, pensando em Deus, e que você está aprendendo, e que a grande coisa de tudo, não importa se é na dor ou no prazer, é o aprendizado, aprender a ser melhor do que você mesmo, aprender a compreender que você não é Deus, que você é criatura, não é o Criador, que existe um Deus, que Ele é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, que Ele está comandando, dirigindo a sua vida. Você entrega a sua vida e suas vontades nas mãos de Deus, para Ele fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, no tempo dEle. E que você está aqui para aprender do jeito que Ele quiser. Aí a dor tem outro significado. Concorda? Porque você tem a plena compreensão de que Deus está doendo, mas está te ensinando. É aquele menino que diz assim: rapaz, meu pai meteu a pé em mim, mas só se perderam as que não pegaram. Quem já viu gente falar assim? Foi bom. Na época eu achava ruim. É isso, é compreender que o pai não vai dizer um não para o filho, ser duro à mãe, porque quer o mal. Dói porque o espírito está lá, indomado, o cavalo pulando, você pia ele, amarra as pernas, entendeu? Para ele, peraí meu filho, ninguém anda pulando por aí não, calma. E a mão de Deus é pesada. Do mesmo jeito que a mão de prazer é abundante, quando Ele quer ser mão pesada, é pesada. Viu a mão mais pesada do que a de Deus? Não tem. Você se levanta e cai logo aí, você sente uma falta de ar quando vê, está toda aleijada aí, né? É uma mão pesada, né? E vai levar meses, e olhe lá se voltar a andar. É mão pesada. Quando Deus tem mão pesada, é pesada mesmo. E é isso que fala inclusive na Bíblia, né? Meu filho, não vai querer esse negócio de vingança. Deus diz: minha é a vingança, porque é Ele que está aqui para ensinar o povo, não é você não. Eu vou ensinar, eu ensino com prazer, ensino com dor. Se fizer errado, não passa. Buda falava isso: quando uma coisa errada prospera, meu filho, é porque ela não amadureceu.
E quando uma coisa boa não prospera, é porque ela não amadureceu. Espere. Então, por mais que eu não entenda a vontade de Deus, hoje, por mais que eu não entenda os dissabores que eu tenho passado, eu tenho que me comprazer, compreender que há um Pai, há um Deus, que tudo que Ele faz é para o meu bem. Então só isso aí, é o melhor remédio para a dor que tem. Eu vou fazer o bom, o certo, que é o certo. Mas Deus, que enxerga à frente e enxerga bem o presente, Ele vai me dar os corretivos necessários. Deus não vai me fazer sofrer, nem vai doer porque Ele gosta que eu sinta dor. Ele vai fazer isso para me ensinar. Só de pensar isso, gente, a gente começa a entender e a sentir a dor igual ou diferente. É muito diferente. Pai Nosso todinho, o resumo é só esse: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De uns 2 anos para cá, eu tenho nas minhas meditações, a coisa mais recorrente que tem acontecido, Deus diz assim: Senhor, dirige os meus passos. Senhor, dirige, sabe? Eu não sei de nada, Senhor. Eu quero fazer o que é bom, o que é certo, conforme a sua vontade. Mas eu não sei. Me dirige, me corrige, que a minha vida seja conforme a sua vontade e nunca como a minha, porque eu não sei de nada. Mas eu quero te servir. É isso que eu tenho compreendido. Não sei se vocês compreendem isso. Juro para vocês, quando eu escutei o Chico Xavier a primeira vez, quando o pessoal queria que as pessoas queriam que ele, quero falar com a minha mãe, né? Diz: meu filho, o telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. Aí o pessoal insistia, aí o Chico dizia assim: meu filho, eu sou que nem um cachorro amarrado. Como é um cachorro amarrado? Só come quando o dono bota, só bebe quando o dono bota. Mas um homem se comparando a um cachorro, nem falar de pet ainda. Mas como é bom quando a gente compreende que existe Deus e a gente se comporta de uma forma submissa à vontade de Deus. Senhor, toma conta da minha vida, porque eu não sei. Eu não sei. Mas o meu propósito é te seguir. O meu propósito é ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. O meu propósito é melhorar. O meu propósito é me aprimorar. Eu sei, eu compreendo que o Senhor me ensina com dor e com prazer. Faça conforme a vossa vontade. E na dor, eu vou tentar pensar: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? E no prazer eu vou estar pensando: Senhor, com esse prazer, o que o Senhor está tentando me ensinar? O aspecto filosófico do Espiritismo, a filosofia nasce quando o homem compreende que morre, que ele vai pensar como é que é o modo certo de viver a vida. Então, quando eu estou sentindo um prazer, eu via meu filho beber, já vi o pensamento: vai crescer. Quando eu chegava com ele no braço e beijava, já vi o outro pensamento: vai ter uma hora que ele não vai querer beijo. E tudo bem, porque todo prazer passa,
Assim como toda dor passa, como a vida passa, e dor, velhice e morte, doença e morte vem para todo mundo. Então é sempre esse questionamento, sabe? Senhor, dirige meus passos, e no prazer o que é que o Senhor quer me ensinar, e na dor o que é que o Senhor quer me ensinar? Eu já sei uma lição, que prazer e dor passam. É uma grande lição de compreensão, de aceitação, de entrega. Passa. Eu falo isso, aí a minha esposa, ela diz assim: ai, o seu pensamento é muito chato. Eu digo: olha, eu estou vendo um momento bom, mas eu vou morrer. Sempre assim, mas não fico triste com isso. Eu entendo que faz parte. Digo: olha, filho, falo para ele: ó, tem coisas que vão ser assim, vai ter uma hora que eu não vou estar. Ninguém sabe, amor. É assim a vida. Tudo passa. Então, se a gente, já indo para as conclusões, compreende que existe Deus, aprende a amar a Deus. Quem ama liberta, não é isso não? Libertar, mesmo que eu não tenha esse poder, mas eu ajo como se eu tivesse. Deixa Deus fazer o que Ele quiser. Ama, quem ama liberta. Ama a Deus sobre todas as coisas. Liberta Deus para agir na tua. Liberta Deus para agir na tua vida. Senhor, toma conta da minha vida. Faça o que o Senhor quiser, do seu jeito e no seu tempo. Eu, sem Deus, eu não sou nada, e com Deus eu sou imbatível. Minha mãe sempre diz: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. E é assim. Só que é difícil. Finalizando esse evangelho, é difícil, porque a gente quer mudar o que a gente não pode, e o que a gente pode, a gente sabe que está errado, mas não muda. Hoje, só por hoje, tem 8 anos que eu não ingiro bebida alcoólica, mas eu passei 25 anos sabendo que eu tinha que mudar, e 25 anos sem mudar. Hoje eu preciso fazer mais exercício no meu ombro em casa, não sei o que fazer, mas eu não faço. É raro eu fazer. Eu vejo que eu preciso mudar. Quanto mais tempo eu levo para mudar, mais dor eu sinto. Hoje eu sei o que eu devo comer de bom, mas eu como coisa que não faz bem. Como é que eu vou dizer assim? Só porque eu não bebo, o mundo tem que se abrir para mim? Como assim? Não. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para mudar aquelas que nós podemos, e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.